Eu vou ler um trechinho de um livro de um autor que chama James Allen. O livro é O Homem é Aquilo que Pensa. Agrada a vaidade humana acreditar que a gente sofre em consequência de nossas virtudes. Mas enquanto o homem não tiver extirpado de sua mente todo pensamento doentio, amargo e impuro, e não tiver lavado em sua alma a última nódoa do pecado, não terá condições de saber e declarar que seus sofrimentos são o resultado de suas boas qualidades e não das más. E a caminho dessa suprema perfeição, ainda que há muito a tenha alcançado, ele descobrirá, operando em sua mente e em sua vida, a grande lei que é absolutamente justa, e portanto não poderá pagar o bem com o mal e o mal com o bem. De posse de tal conhecimento, ele saberá então, volvendo os olhos para sua passada ignorância e cegueira, que sua vida é e sempre foi ordenada com justiça, e que todas as suas experiências passadas, boas e más, foram um produto equitativo de seu próprio ser não evoluído, mas em evolução. Bons pensamentos e atos jamais produzirão maus resultados. Maus pensamentos e atos jamais produzirão bons resultados. Isso equivale a dizer que do trigo só poderá nascer trigo e de urtigas só urtigas. Nós entendemos essa lei no mundo natural e trabalhamos com ela, mas poucos são os que a entendem no mundo mental e moral. Embora sua ação nele seja igualmente simples e inevitável, e portanto não cooperam com ela. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido. É um indício de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo, com a lei do seu ser. A exclusiva e suprema utilidade da dor é a de purificar, de queimar tudo o que é inútil e impuro. Para aquele que é puro, a dor deixa de existir. Não teria sentido levar o ouro ao fogo depois que a ganga já foi eliminada, e um ser perfeitamente puro e esclarecido não poderia sofrer. As circunstâncias que o homem enfrenta no sofrimento são resultados de sua própria desarmonia mental. As circunstâncias que o homem enfrenta e recebe como bem-aventurança são resultado de sua própria harmonia mental. A bem-aventurança, não os bens materiais, é a medida do pensamento reto. A infelicidade, e não a falta de bens materiais, é a medida do pensamento errado. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, e pode ser abençoado e pobre. Benções e riquezas só se juntam quando as riquezas são justas e sabiamente usadas. E o pobre só se torna miserável quando considera sua sorte como um fardo injustamente imposto. Indigência e vício são os dois extremos da infelicidade. Ambos são igualmente antinaturais e o resultado de desordem mental. Homem algum atinge um condicionamento adequado enquanto não se sente feliz, saudável e próspero. E a felicidade, a saúde e a prosperidade são resultados de um harmonioso ajustamento do interior ao exterior, do homem ao seu meio. O homem só começa a ser homem quando para de lamentar-se e de proferir injúrias e começa a buscar a justiça oculta que regula sua vida. E na medida em que adapta a sua mente a esse fator regulador, deixa de acusar os outros de serem a causa de sua situação e começa a edificar-se com pensamentos fortes e nobres, para de espernear contra as circunstâncias e começa a usá-las como ajuda para alcançar um progresso mais rápido e como um meio de descobrir dentro de si próprio forças e possibilidades ocultas. A lei e não a confusão é o princípio dominante do universo. Justiça e não injustiça constitui a alma e a substância da vida. Honestidade e não corrupção é a força modeladora e impulsionadora do governo espiritual do mundo. Assim sendo, o homem tem apenas que endireitar a si próprio para endireitar o universo. E durante o processo de endireitar-se, ele descobrirá que, na medida que modifica seus pensamentos em relação às coisas e ao próximo, as coisas e o próximo se modificam em relação a ele.
A prova dessa verdade está em toda pessoa e, portanto, poderá ser facilmente investigada por meio de uma introspecção sistemática e da autoanálise. Modifique alguém radicalmente seus pensamentos e se assombrará ante a rápida transformação que isso efetuará nas condições materiais de sua vida. Imaginamos que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele se cristaliza rapidamente em hábitos, e os hábitos se concretizam em circunstâncias. Pensamentos animalescos cristalizam-se em hábitos de embriaguez e sensualidade, os quais, por sua vez, se concretizam em circunstâncias de miséria e doença. Pensamentos impuros de qualquer tipo cristalizam-se em hábitos enervantes e tumultuantes, os quais se concretizam em circunstâncias confusas e adversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes e irresolutos, os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso, indigência e servil dependência. Pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos de falta de higiene e desonestidade, os quais se concretizam em circunstâncias de sujeira e mendigância. Pensamentos de ódio e condenação cristalizam-se em hábitos de acusação e violência, os quais se concretizam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de egocentrismo, que se concretizam em circunstâncias mais ou menos infelicitantes. Por outro lado, bons pensamentos de todos os tipos cristalizam-se em hábitos de gentileza e bondade, os quais se concretizam em circunstâncias risonhas e luminosas. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e de autocontrole, os quais se concretizam em circunstâncias de repouso e de paz. Pensamentos de coragem e autoconfiança e decisão cristalizam-se em hábitos viris, os quais se concretizam em circunstâncias de êxito e abundância e liberdade. Pensamentos energéticos cristalizam-se em hábitos de limpeza e atividade, os quais se concretizam em circunstâncias de satisfação. Pensamentos amáveis e de perdão cristalizam-se em hábitos de gentileza, que se concretizam em circunstâncias de perdão, que se concretizam em circunstâncias protetoras e preservadoras. Pensamentos de amor e de altruísmo cristalizam-se em hábitos de disposição espontânea para perdoar, os quais se concretizam em circunstâncias de segura e duradoura prosperidade e verdadeira riqueza. A persistência em determinada linha de pensamento, seja ela boa ou má, não pode deixar de produzir seus efeitos sobre o caráter e as circunstâncias. Ninguém pode escolher diretamente as circunstâncias de sua vida, mas podemos escolher nossos pensamentos e assim, indireta, porém seguramente, moldar nossa situação. Achei esse livro incrível e queria passar para vocês, mas se eu simplesmente indicasse, muita gente não ia ler. Talvez um vídeo as pessoas ouçam, pelo menos.